Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 3 diz: porque eu era filho de meu pai, era menino e único em estima diante da minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, e o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Eu vejo e entendo o porquê Salomão escolheu sabedoria. Ele não escolheu sabedoria porque achava legal. Ele escolheu sabedoria porque ouviu do seu pai, quando era criança, que sabedoria era uma coisa que um homem precisava buscar. Ou seja, quando Salomão está diante de Deus, naquele monte, após ter oferecido todos os sacrifícios, e Deus o perguntou: o que queres que eu te faça? Me pedes tudo e eu te darei. E ele poderia ter pedido a morte dos inimigos, ele poderia ter pedido a ressurreição do seu pai biológico, que era Urias. Ele podia ter pedido tudo. Ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria, aprendo a entender e crer que existe bênçãos geracionais, ou palavras que impetramos sobre a nossa geração, que de maneira poderosa os filhos irão colher. Sabe, a gente bate muito na tecla de pessoas que são reféns de pais, de avós, que nós chamamos de maldições hereditárias, porque aquilo basicamente está na gênese da família, está no DNA. Parece que a pessoa não consegue romper com aquilo. Você já viu gente que apenas reproduz aquilo que viu e viveu na essência de quem o constituiu? E isso é tão poderoso que às vezes é difícil de desentranhar o ser humano. Mas aí eu tenho uma promessa de Jesus. Qual é? Que em Jesus todas as coisas, ei, olha, todas as coisas são feitas novas. O passado ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Logo, creio que em Jesus eu sou uma nova criatura, que aquilo que é passado ficou. E as condenações, a Bíblia também diz: porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Olha que doideira! Isso é para mim, é meu, é minha promessa. Eu tenho um passado, mas é o meu passado, e eu não preciso acessá-lo para viver no presente e sonhar o meu futuro. Você entende? É como se o Senhor me fizesse ser a esperança para a geração que vem após. As feridas existem, mas já são cicatrizes. Eu olho para elas, elas estão lá, mas elas já não doem mais. São cicatrizes fechadas. Cada um tem a sua história. Se eu perguntar para você, cada um tem a sua história. Você pode ter a história de um pai que divorciou, você pode ter uma história de abuso, você pode ter uma história de violência doméstica, você pode ter uma história de abandono, mas é a sua história, e você foi manchado por ela. Mas lembra, em Jesus foi apagado e tudo se fez novo. E agora, pastor? E agora? Agora é porque nós temos a possibilidade de fazer na geração que vem após tudo novo. É uma folhinha em branco. Sabe, eu tenho um filho, o segundo nasce agora, o Noah. São folhinhas em branco que Jesus me deu a caneta para escrever. Que doideira, né? Que Jesus me deu a liberdade de constituir. E vou te dizer, hein? É desafiante.
Porque é muita treta, irmão. Lidar com a personalidade tentando formar o caráter é complicado. Porque lembra, eu tenho a minha história, mas meu filho não precisa dela. Meu filho precisa daquilo que eu tenho depois de Jesus, não do que eu tenho antes de Jesus chegar na minha história. Porque tudo se fez novo.